Ok? Bom, meu nome é Judete Costa, eu sou servidora pública do Estado já há algum tempo, né, há bastante tempo. Entrei na Secretaria de Cultura em 1996, agosto de 1996, que ainda não era Secretaria de Cultura, era Fundação Cultural. Naquele momento, quem estava na gestão era o senhor Joaquim Marinho. Quando eu entrei, eu fui diretamente para o Chaminé, porque naquele momento o Estado tinha passado por um concurso público. Então eles estavam, que era um concurso geral, né, do Estado, porque isso eu também estava chegando em São Paulo, então eu me deparei naquele momento que eu estava no banco de dados da SEAD, mas eu precisava escolher para onde eu queria ir, e como a minha área é da cultura, é da arte, eu escolhi a secretaria naquele momento. Então, fui encaminhada para essa secretaria que funcionava na Casa da Cultura. Essa Casa da Cultura ainda está lá, na instalação, Rua da Instalação. Na época, a fundação funcionava na Rua da Instalação, na Casa da Cultura, que era a sede. Bom, me apresentei lá e me encaminharam para o Chaminé. E para mim foi um encantamento, porque o Chaminé, naquele momento, estava, que era, né, o diretor naquela época era o Dori Carvalho. Então, tinha alguns artistas que circulavam lá naquele momento, e aquilo ia me encantando, porque era um momento de conhecimento de algo que eu não tinha conhecido na universidade. Porque na universidade eu tive acesso a alguns artistas, que foi o Moacir de Andrade, Otônio Mesquita, que foi meu professor, Nivaldo Santiago, que passou por lá muito rápido, Socorro Santiago, que era um momento da universidade, a gente tinha uma mescla de vários profissionais do curso de arte, né? Então, quando eu cheguei na secretaria, que era a Fundação Cultural, nesse momento eu sentia necessidade de estar num lugar onde eu também conhecesse a produção e os artistas. Foi quando começou essas exposições que eu fazia parte, junto com a turma que estava no Chaminé naquele momento. Bom, aí isso na entrada de 96, agosto de 96. Se eu não me engano, outubro ou novembro foi a eleição que o Amazonino ganhou. O Amazonino chamou uma equipe, e essa equipe, para o Estado, estava o Roberto Braga. O Roberto Braga já entra aqui neste final de 96 e começou a chamar uma outra equipe mais capacitada, vamos dizer assim, para fortalecer essa secretaria, que era a secretaria do sonho dele, né? Então, nesse momento, nessa passagem de 96 para 97, é quando ele forma essa equipe de profissionais. Ele começa a chamar um, chamar outro, mas pelo meu conhecimento, esse embrião de conhecimento, né, desses profissionais que já estavam na estrada, era Jair Jaquimon, Otônio Mesquita, que era o coordenador. Nesse momento ele assumiu a coordenação do Departamento do Patrimônio Histórico. O Sérgio Cardoso, que era dessa difusão cultural, e o Jair Jaquimon, que assumiu o Chaminé. Então, quando o Jair assume o Chaminé, junto com o Cristóvão Coutinho, ali as coisas ficaram mais vivas, vamos dizer assim, porque como ele conhecia os artistas iam para frequentar o Chaminé e fazer exposições. Então, nesse momento é que começo a conhecer mais a fundo quase todos os artistas, que hoje eu trabalho com eles, entendeu? Hoje eu trabalho com a obra deles, entendeu? Aí eu conheci o Turenco, um pouco mais do Jair que eu não conhecia, um pouco mais Jander, e essa turma toda, porque quem frequentava também nessa época era o Moacir de Andrade, que nesse momento ele executou para o Chaminé um painel em madeira, que depois esse painel em madeira, que é uma talha enorme, acho que tem umas 4 metros mais ou menos, foi para o Museu do Moacir, que funcionava na época na Escola Técnica. Bom, aí nesse momento eu fiquei com essa equipe, trabalhando com o Jair nessa montagem de exposições, né? E era muito vivaz, assim, porque como o Jair conhecia a turma, o Roberto também estava muito empolgado com essa coisa de a gente também trazer um pouco mais de vida
para a área cultural das artes visuais, que estava um pouco, né, apagada. Então eu estava trabalhando com ele ao mesmo tempo, conhecendo os artistas e ao mesmo tempo fazendo as exposições. Aí, nesse momento também, começa a ser montado o ateliê de restauro. Porque quando eu cheguei no Chaminé, tinha um pequeno grupo de obras da Pinacoteca que eu não conhecia, né? Estava no Chaminé porque tinha vindo da Biblioteca Pública para o Chaminé. Eu não tinha registro de quando chegou lá, eu só lembro disso, que estavam lá numa sala e o senhor Roberto, muito preocupado com essa coisa do patrimônio, ele também pensou com o Ottoni em formar uma equipe de restauro. Eu não estava nesse momento, eu estava com o Jair. Mas, junto a isso, a gente precisava de capacitação, porque estava todo mundo muito cru, sabia de nada, né? Várias áreas, mas a gente precisava conhecer um pouco mais de tudo, na verdade, né? Do que a gente ia trabalhar e como ia trabalhar e o espaço que se ia trabalhar. Aí ele chamou a primeira curadoria para as obras da Pinacoteca, uma restauradora chamada Florence White. A Florence White, junto com o marido, Júlio, não me lembro agora o sobrenome, mas eu junto com o marido, ela fez essa primeira consultoria para a Pinacoteca. Nós temos registro do Roberto com ela, com o Ottoni, sinalizando já essas intervenções, que na verdade seriam intervenções de conservação preventiva, porque como estava tudo muito cru, né, ninguém sabia muita coisa, então ela deu os primeiros caminhos como armazenar, vamos supor assim, como armazenar as obras, como catalogar. Então foi feito isso. Eu não estava nesse momento com a equipe, eu estava com o Jair, mas como estava tudo no Chaminé, a gente sabia e percebia o que estava acontecendo, né? Eu não posso dizer naquele momento como era que as coisas estavam acontecendo, porque eu não estava lá. E aí, nesse momento, a responsável era Elizabeth Delvita, com mais 2 pessoas que trabalhavam com ela, que da coordenação Ottoni Mesquita, que funcionava ali, se não me engano, na Vila Ninita. O ateliê, que estava montado lá por causa das obras da Pinacoteca, porque o chama era as obras da Pinacoteca, né? O socorro era as obras da Pinacoteca. Então, o Ottoni levou 2 pessoas com ele para junto da Elizabeth, que era a Paula e a Jane, que tinham passado nesse concurso de 96, quando a Amazonina fez um grande concurso no estado. Então elas fizeram o concurso, passaram, vieram para a secretaria e o Ottoni pegou essas pessoas e ficou junto com a Elizabeth Delvita, fazendo essa catalogação. Eram assim as primeiras sinalizações em termos de preservação, que as obras estavam realmente muito largadas, vamos dizer assim. Aí, isso foi todo 97. A próxima consultoria para o ateliê foi do Edson Mota. Eu também não estava nesse momento, já estava no Chaminé, mas a gente percebia toda a circulação, convivia lá com eles. O insight para eu ter ido para fazer parte da equipe do ateliê é porque o seu Ottoni Mesquita ficou buzinando no meu ouvido, entendeu? Eu estava lá no Chaminé organizando documentações, trabalhando com o Jair, e super animada, porque eu estava conhecendo todo mundo, né, os artistas que eu não conhecia. Mas aí o Ottoni ficava dizendo, vai para lá, vai para o restauro. Eu estava um pouco reticente, eu não queria muitas histórias, porque eu estava muito confortável lá onde eu estava. Bom, passou todo 97. Em 98, o Edson Mota veio fazer a segunda consultoria. Tá? Eu não participei da primeira, porque ele deu várias palestras para as meninas lá. Lembrando, em 97 acontece uma oficina, o Robério
chamou do Rio de Janeiro alguns profissionais para fazer oficinas para capacitação na Fundação Getúlio Vargas. Funcionava ali em frente ao Milênio. Essa oficina foi aberta à população em geral. Então, assim, eu ainda não estava no chaminé, não estava no ateliê, porém eu participei dessa equipe. Eu, Jair, Sérgio Cardoso, todo mundo estava lá. Tinha aula teórica, isso em 97, isso aula teórica, e depois nós íamos ter a prática, que eram oficinas. Nessa oficina, nós íamos visitar alguns prédios. Eu me lembro que nesse momento eu atuei na visitação da Capela do Pobre Diabo. Porque lá fazia-se prospecção, porque o ensinamento para esses profissionais que vieram do Rio de Janeiro, o Wallace Caldas, Ana Elisa, Cláudio, não me lembro agora o sobrenome dele, era um profissional do Rio de Janeiro, que o Wallace ele tinha uma empresa de restauro chamada, se não me engano, Ópera Prima. E ele coordenou essa grande equipe na teoria, e depois nós tivemos prática. A prática seria fazer os ornatos em gesso, né, que nós aprendemos lá, fazer moldes de acetato para reprodução, para trabalhar pinturas parietais. Então isso tudo foi feito, e isso foi feito para os profissionais da secretaria, lógico, quem estava linkado ao Departamento do Patrimônio Histórico. E o foco nesse momento aí era para os bens edificados, tá? Eram os elementos artísticos bem edificados. Porque aí surgiu o embriãozinho do projeto chamado Manaus Belle Époque. O que esse projeto Manaus Belle Époque seria, né, na cabeça do senhor secretário Robério, era o foco para um grande bem em seu entorno, que trabalharia esse entorno trabalharia o telhado de um bem edificado e fachada, né? Então, aí, nesse curso que nós tivemos de capacitação, daí surgiu alguns projetos para formar esse projeto Manaus Belle Époque, que a primeira ação foi no Palácio Rio Negro. Então se trabalhou as casas ao lado do Palácio Rio Negro, já com essa formação dessa equipe, bens edificados. Isso em 97. Nesse projeto, depois seguiu para a Catedral, que foi trabalhado também depois toda atrás da Catedral. Também nesse momento, lá com o Ottoni, na equipe estava a Melissa Toledo e Márcia Ronda, que eram duas estagiárias do curso de arquitetura. Então elas estavam trabalhando diretamente com o Ottoni, também fazendo prospecções e indicações cromáticas. A segunda ação foi atrás da Catedral, aquelas casas todas do 7 de setembro, e a terceira ação foi em torno do Teatro Amazonas, que isso já é 2021, se eu não me engano, quando a gente também entrou na José Clemente, que são as fachadas da José Clemente, a primeira etapa, a segunda etapa Costa Azevedo, e a terceira etapa seria 10 de julho, né? Nós complementamos toda a Costa Azevedo como projeto, toda a José Clemente dentro ali do perímetro do Teatro Amazonas, que é fachada. Nós atuamos em algumas casas, assim, porque o dono, quando ele estava disposto a também investir na área interna, a gente ia lá para ver se tinha alguma pintura, e se ele tivesse interessado, nós também iríamos agir dentro do imóvel. E depois entraria a Rua 10 de Julho, mas a Rua 10 de Julho não conseguiu completar o projeto, porque seria até a Eduardo Ribeiro, né? Que aí com a circulação do bonde, que tem toda também em volta desse bem maior que é o Teatro Amazonas, entraria essa circulação do bonde, que era um grande sonho do senhor Robério Braga, era fazer essa circulação, porque também esse bonde iria até ali é perto do Rodway, para os turistas também vir já junto do bonde, e fazer um grande um circular turístico com este projeto da Manaus Belle Époque, né? Bom, aí eu entro no ateliê em 1998, na segunda consultoria do senhor Edson Mota. Nesse momento,
praticamente nós não tínhamos muitas ferramentas e nem muitos materiais, estava tudo muito, né? Não tinha quase nada, na verdade. O Edson veio para montar o ateliê, né? O Ottoni ainda foi com a Beth para o Rio de Janeiro para ver como é que funcionava a parte de reserva técnica, como é que as coisas funcionavam para armazenar as obras primeiro, que é essa questão desse primeiro insight que a gente chama de conservação preventiva, que é deixar as obras mais confortáveis, entendeu? Então ele foi no Rio de Janeiro com a Beth para ver como é que essas obras, né, seriam montadas, e depois a gente realmente entraria para executar o restauro. E o Edson veio para equipar esse ateliê. Então ele deu todas as diretrizes, como fazer uma mesa térmica, como fazer uma mesa de sucção, quais são os materiais, entendeu? Pelo menos básicos que a gente conseguisse trabalhar. E aí o Edson, assim, eu tive uma conversa com ele, na época já estava trabalhando o Banho de Ceci, que o Banho de Ceci é a nossa grande obra, porque eu digo sempre que assim, ela é um marco na nossa trajetória, porque foi uma obra que nos ensinou muito, porque com ela que nós aprendemos também muito, porque ninguém sabia nada, era uma obra que realmente estava muito danificada. E aí o Edson começou a dar as primeiras diretrizes, né, para que a gente, como fazer a limpeza com produto químico, né, como fazer as intervenções de reentelamento, que é a única obra que nós temos que é feito um reentelamento com cola de farinha. Ela não foi feita naquele momento como a gente faz hoje, que é uma cola específica para o restauro chamada Viva 371. Entendeu? Porque os materiais reversíveis. Então, naquele momento, como não tinha, ele disse, vamos voltar para os primórdios do restauro. Porque os primórdios do restauro, isso eu aprendi lá na Itália, não foi aqui. E quando a gente faz um restauro, a gente tem que ler um livro chamado O Libro dell'Arte Celino Cianini. Esse livro, ele ensina como fazer as coisas, como tudo era feito, como fazer o gesso, como fazer a preparação da tela, como fazer começando do zero praticamente. Então isso o Edson nos ensinou com o Banho de Ceci, que foi assim um grande, todo mundo ficou admirado, era maravilha da maravilha naquele momento, porque a gente estava ainda muito cru. E aí neste mesmo momento também a gente estava trabalhando as obras do Manuel Santiago, que é o nosso grande artista amazonense, que quase ninguém conhece, é um artista valoroso, porque ele foi para a Europa, tem uma técnica maravilhosa, e as obras dele estavam bem largadinhas assim, e nós trabalhamos quase todas. O Cobra Grande, Curupira, Iara, todas foram trabalhadas. Bom, aí o Edson me botou para fazer retoque, né? Como eu sou da área das artes, aí realmente eu me encantei, porque é um universo e outra coisa. O restauro, nós que trabalhamos com tela, a gente se encanta porque esse antes e depois sempre é impactante. Então você vê uma obra com repintura, com verniz oxidado, com falta de camada pictórica. Então, quando você consegue, né, trazer a obra de volta, a dignidade da obra, é o impacto, entendeu? Então, assim, a gente foi sempre maravilhado com tudo que a gente ia encontrando. Bom, nesse decorrer, o Edson Mota me ensinou a fazer o bendito retoque, como pegar no pincel, como fazer o pigmento. E ele disse, você leva jeito, né? Eu achei engraçado, porque assim, era uma coisa que eu me identifiquei. Eu relutei muito em ir para o restauro, porque eu estava muito confortável aprendendo com o Jair e aprendendo com os outros artistas também. E eu digo que o engraçado da vida é porque assim, eu não conhecia quase ninguém dos artistas. E eu precisei conhecer quase todos para poder trabalhar com as obras dele. Então, assim, quando eu fui trabalhar com as obras dos artistas, Ellen, que eu fiquei apaixonada por ela, Ellen Rossi, o Bui Chaves, todos eles, eu não conhecia ninguém, né? Infelizmente, na universidade, a gente não tem contato com esses artistas. Isso eu acho que é um ponto fraco da universidade, porque ela deveria fazer justamente essa ligação, essa ponte de todos esses que já passaram, né, para o caminho que a gente quer percorrer. Então, assim, eu conheci todos os artistas e depois eu fui trabalhar com todos eles através de sua obra, né? E o nosso privilégio aqui é que
pelo que eu já conheci do pessoal de São Paulo, restauradores do Rio, de fora mesmo, que eles não têm tanto acesso ao artista quanto nós temos. Nós temos o privilégio de ter artista tipo Jair, tá do meu lado ali, eu estou trabalhando a obra dele. O Oscar Ramos, quando estava vivo, que estava no Chaminé junto com a gente, eu trabalhando violoncelista, a obra dele, e ele do meu lado. Então, ele foi me direcionando, né, qual era a data, porque a data estava errada, ele não tinha assinatura no reentelamento, ele fez a assinatura, ele colocou a data certa. Então, é um privilégio para nós termos o artista próximo, porque ele nos encaminha, entendeu? Às vezes, eles retrucam um pouco, porque como o artista tem várias fases, aquela fase lá atrás já não quer mais saber, que ele acha que não é importante o tanto quanto a fase agora, não vai dar certo, não quero. Mas assim, para nós é importante porque a história do artista, a memória do artista, é o percurso dele. Então, né? Então nesse percurso a gente foi aprendendo. Então eu entrei em 98, em 99 eu fui para o congresso em São Paulo, que é da Abracor, que é um congresso de conservadores e restauradores. Lá é muito interessante, porque eu tive contato com vários profissionais, né? Depois do Edson, esqueci aqui, depois do Edson veio a Márcia Barbosa, que a Márcia Barbosa, ela era sócia do Edson Mota no Rio de Janeiro. Eles tinham um ateliê, era um sócio. Hoje, ela fez concurso para Museu da USP, Museu de Arte Contemporânea, então ela trabalha no MAC, Museu de Arte Contemporânea do Rio, ou de São Paulo. O Edson, como ele não pôde mais vir para Manaus, ele indicou a Márcia Barbosa. Então a Márcia veio, se eu não me engano, foi no final de 98, já 98 para 99. Foi quando aconteceu o congresso e eu fui para São Paulo com ela e participei do congresso lá como, né, ouvinte, porque naquele momento nós não tínhamos material tão mais importante, vamos dizer assim, para se apresentar no congresso. Mas foi interessante porque eu tive contato com os profissionais e também para ver o trabalho de outros profissionais, né? Porque isso é um universo imenso. Mas ao mesmo tempo a gente estava trabalhando e aprendendo, era tudo junto assim. Bom, depois da Márcia nós tivemos a consultoria. Bom, aí da Pinacoteca, que esse foco era, a preocupação do secretário era as obras da Pinacoteca. Bom, nós tivemos a primeira exposição depois das obras da Pinacoteca, que foi chamado Primícias, no Palácio Rio Negro. Tá? Nós tivemos depois, porque assim, a gente fazia o trabalho, algumas obras, as primeiras obras trabalhadas, eu chamo de obras colecionadores, chamo de obras de encomendas, porque são as grandes obras dos artistas do Brasil, que era de Figueiredo, Fernando Machado, daqui Parreiras. Ou seja, essas obras que nós temos na Pinacoteca, que é o embrião da Pinacoteca, que são obras de encomendas, né, que a gente não sabe nem como é que elas chegaram aqui, lógico que deve ser feito encomendas, né, para fazer exposições, e ficaram por aqui, que são obras de grande dimensão, não são obras pequenas. Tem obras no Brasil, quase todo, desses artistas que nós temos na Pinacoteca, como o daqui Parreiras. O daqui Parreiras, não, tem o daqui Parreiras e tem o outro, que é Parreiras também. Tem um museu em Petrópolis, se eu não me engano, dele, só de obra dele. Tanto é que eles fizeram há pouco tempo, tem 2 anos, uma exposição em São Paulo, só com obra dele. Mas eles não mencionaram as nossas obras aqui, né? Eu até falei para eles, olha, nós temos obras aqui que eles não conhecem, porque eles reuniram todas as obras que tem no Pinacoteca de São Paulo, as obras que tem no museu, lá em Niterói, e fizeram lá na Pinacoteca de São Paulo. Só que tem obra na Pinacoteca de São Paulo, que é uma obra que ele fez, ele começou, na verdade, é uma trilogia, que é uma história trágica sobre uma traição. E essa obra, a finalização da obra está na Pinacoteca de São Paulo, que chama-se O Fim do Romance. Que nós temos aqui, se eu não me engano é a segunda.
Quando nós pegamos a obra, ela chamava-se, todo mundo dizia que era caçador furtivo. Eu não sei porque era caçador furtivo. Só que quando nós retiramos o reentelamento atrás, estava escrito Tormento. Então, se mudou o nome naquele momento por causa da remoção dos materiais colocados não adequados, e a gente descobriu o nome da obra, entendeu? Então, ou seja, é uma obra de grande importância porque ela também está numa grande pinacoteca, que é a Pinacoteca de São Paulo, desse bendito artista. Então, naquele momento, eram essas obras trabalhadas, além de ser de grande dimensão, e nós tínhamos aqui profissionais como a Edson, como a Márcia, que iam sanar aquelas dificuldades, entendeu? E a gente precisava ter essas obras para começar a fazer essas exposições para mostrar para a sociedade da importância, né, desse cuidado com o acervo do Estado, entendeu? Mas aí já começa, bom, aí eu já estou em 98, né, no ateliê, trabalhando essas obras, já há muito tempo a gente fala, trabalhando e ao mesmo tempo aprendendo com as consultorias. Depois da Márcia Barbosa, que ela ainda veio, acho que em 2000, se não me engano, ela veio aqui ainda, 2001, na Casa do Restauro, que o ateliê ele começa no Chaminé, 97, aí ele ganha em 2001, ele vai para Largo São Sebastião, é que naquele momento do projeto Manoel Belle Époque, a gente se muda para a Casa do Restauro. Então, em 2001, a gente entra lá. Lá na Casa do Restauro, nós tínhamos uma consultoria da Márcia Barbosa também, que foi, acho que, a última consultoria dela. Que nós trabalhamos 2 obras do IGA. O Dom Pedro e a Princesa Isabel. A consultoria foi basicamente para essas 2 obras grandes. Depois bom, aí o ateliê fica na Casa do Restauro até 2009. Final de 2008 para 2009, a gente se muda para o Palacete. Em março de 2009, reabre o Palacete com os museus e com o ateliê já nesse espaço, entendeu? Aí sim, com uma melhor reserva técnica, né, um melhor espaço, porque se cria não só o ateliê no mesmo espaço, um pouco mais confortável, mas assim, o ateliê de restauro de obra de arte como ateliê de papel. Porque o ateliê, ele começa como ateliê de obras de arte, que era só as obras da Pinacoteca, as obras pictóricas, em tela, é isso aí. Em 2001, o secretário Roberto viu a necessidade de ter um outro ateliê, que seria o ateliê de papel. E isso foi montado, o ateliê lá na Casa do Restauro, uma sala para o ateliê de papel. Então, naquele momento era a Denise Baraúna, que era a gerente. Nesse momento ainda estava a Beth Delvita, ainda lá na Casa do Restauro. E a Denise é responsável por todo o material com suporte de papel, tá? Não só bibliográfico, mas também obras de arte da Pinacoteca, planta do Teatro Amazonas, tudo era feito com a Denise Baraúna. Isso tudo na Casa do Restauro. Porque a Casa do Restauro funcionava como um departamento de patrimônio histórico. Em cima era o departamento, com engenheiro, arquiteto, ficava tudo lá e os estagiários. Embaixo ficava o ateliê de obra de arte e o ateliê de papel. Tá? Em 2000, bom, lá tá Beth, eu, Jane, como funcionárias, e a Ana Paula. E sempre com estagiário, porque nós sempre tivemos estagiário, sempre curso de arte, curso de história, sempre tinha estagiário. Em 2000, e eu acho que é 2004 ou 2005, eu não me lembro bem, é quando a Beth sai para ir para a prefeitura, para assumir lá, né, a coisa da prefeitura. Ela foi convidada porque ia se criar um ateliê lá, e era importante, porque o Estado estava muito sobrecarregado, tudo era o Estado, como quase até hoje, né? Tudo é o Estado. Então é muita coisa para se fazer, porque há muito tempo o acervo do Estado, seja bens móveis ou bens imóveis, ficou abandonado. Né? Então, quando vem esses profissionais para cuidar dos bens, aí todo mundo quer que cuide, né? Mas assim, é muita coisa.
Eu não sei realmente como é que o senhor secretário naquele momento deu conta de tanta coisa, porque praticamente também ele começou do zero, assim. E eu digo, eu sou a prova viva do que era a secretaria no que ela se transformou. Que eu entrei no momento que realmente estava tudo muito abandonado, vamos dizer assim. Não tinha essa expertise técnica, que é uma visão do senhor Robério muito específica. Ele, além de ser um profundo conhecedor, ele gosta do que faz, né? Ele gosta de fazer bem feito, e ele gosta do profissionalismo também. Então isso é importante, porque junta tudo e ele quer, eu quero o melhor, quero fazer o melhor, então aproveita, entendeu? Que esse é o momento. E naquele momento, o governador amazoniano também praticamente disse, façam que eu estou apoiando vocês, entendeu? Vamos fazer que eu estou aqui para apoiar. Então isso era muito interessante. Aí começou já a surgir ao mesmo momento que a gente estava trabalhando as coisas da Pinacoteca, que aí houve essa exposição, Primícias, Palácio Negro. Depois houve uma outra exposição no salão do Teatro Amazonas, na sala ali da rua Getúlio Vargas, 10 de julho. Naquela sala também fizemos uma exposição lá. Já foi porque assim foram por etapas. Fizemos a primeira etapa, o Banho de Ceci, o Manuel Santiago, foi para o Palácio Negro. E depois, na segunda etapa, nós fizemos já com, acho que nós tínhamos feito A Morte de Gonçalo Dias, que é uma obra grande do Fernando Machado. A exposição foi feita lá. Já nesse período, a gente já começa também a trabalhar as edificações. Então, era tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Bom, aí em 1999 eu vou para São Paulo para fazer esse congresso, foi muito, muito importante, porque eu fiz contatos, e aí foi muito interessante. Não foi 99, eu não me lembro bem se foi, acho que foi 98. Porque em 99 eu fui para um curso no MASP, que foi administrado pelo restaurador sênior da National Gallery de Londres, David Bomford. Ele veio para fazer uma grande oficina dentro do MASP, e ao mesmo tempo que a gente visitava alguns acervos da Pinacoteca junto com o MASP. Aí isso foi em 99, eu fui para lá. Bom, aí quando eu voltei já estava também essa loucura de a gente fazer tudo ao mesmo tempo agora, que são os elementos artísticos integrados à arquitetura, né, com essa coisa do patrimônio, tá? E assim, aí a gente foi ganhando corpo de também alguns profissionais foram agregando. A nossa grande obra, eu acho que nesse momento foi a Catedral, 2000. Nós entramos lá mais ou menos em 2000 para fazer já os cadastros. 2001 a gente começa a obra, em 2002 a gente entrega a obra. Foi um tempo recorde, porque a Catedral foi uma restauração de tudo, né? Do bem em si, como edificação estrutural e todos os elementos artísticos que estavam dentro. Então assim, mas tinha várias equipes ao mesmo tempo, né? Vários grupos que trabalhavam em setores diferenciados, e aí isso foi um boom também, porque depois daí vieram muitas outras coisas. Aí eu acho que assim, do edificado é a nossa grande obra na área do restauro. Mas assim, ao mesmo tempo a gente também estava não deixando de lado o acervo da Pinacoteca. Então foi-se, né, se construindo ao longo do tempo. Tudo da Pinacoteca a gente foi cuidando aos poucos. Em 2001 eu vou para a Itália para fazer o curso. Primeiro foi a Beth, se não me engano, 2000. O curso é um curso que existe no Palácio Spinelli, é um palácio de referência, é um local de referência de capacitação, porque lá você pode escolher o curso que você quer, né, seja bens imóveis ou móveis ou imóveis. No caso, eu fui para a pintura parietal, que aí você tem todo não só na questão da pintura, mas lá quando você trabalha a questão da estrutura também, porque isso do restauro é importante, é você saber como tudo foi feito, é o de trás para frente, como a gente fala, entendeu? Né? Então,
Se eu vou trabalhar um afresco, eu tenho que saber como é que a argamassa do afresco, depois eu venho, até como eu chego até a pintura. Para eu fazer isso, para eu trabalhar o restauro, eu tenho que saber como é o processo. Entendeu? Então, isso é importante. Então, a Itália, nesse momento, foi isso, né? Esse curso me deu uma diretriz muito grande para que a questão dos materiais, porque aí a gente começa a conhecer um pouco mais e experimentando também um pouco mais, porque aí o ateliê já estava um pouco também já montado. Nós tivemos também uma capacitação importantíssima dentro da catedral. Antes de começar o trabalho na catedral, teve uma oficina de conservação, esqueci agora, acho que uma oficina de preservação, conservação e restauro, que foi feito com 2 profissionais da Itália, o Carlo Lali, que é químico e biólogo, e Paula Braco, que é especialista em pintura, em retoque em tela, porque ela só faz retoque em tela, porque na Itália também tem isso, tem coisas muito específicas, diferente da gente que trabalha praticamente tudo. Lá não, você tem alguém que faz só a limpeza, outro faz só o retoque, outro só faz o verniz. Aqui a gente tem essa graça, né, de trabalhar o todo, mas assim também a gente perde um pouco de tempo, porque a gente poderia se ater mais em algo mais específico. Mas por outro lado também é bom porque a gente sabe o problema como um todo, entendeu? Então, fizemos essa oficina, foi feito pelo ateliê, a Beth, foi depois da volta dela da Itália. Ela convidou um dos químicos, que naquele momento acho que era o Paulo Cremonese. Paulo não aceitou, que é o maior químico até hoje conhecido, né? Assim, vários livros do Paulo Cremonese. Para nossa área, o Paulo ele é uma referência enorme. E aí ele não aceitou, e o Carlo tinha feito uma disciplina, né, com ela, e convidou, ele aceitou, e ele trouxe uma restauradora, que foi a Paula Braco, né? Então fizemos essa oficina, que foi uma oficina para nós do restauro e o pessoal do IFAM. Então era um grupo pequeno, tinha alguém da universidade, eu acho que também, não sei se tinha alguém da UFAM, tinha alguém na universidade, mas sendo um grupo pequeno, mas que naquele momento a gente precisava, a catedral já estava bem já estruturada assim para começar o restauro, né? E eles lá dentro estavam nos dando as dicas de por onde começar, entendeu? Nesse caso, o Carlo, que é um especialista em análise estratigráfica, que ele faz análise de obra de arte, análise de pigmento, qual tipo de pigmento, qual é a compatibilidade, então são análises, né? E aí ele fez com a gente lá essa capacitação. Isso foi 2001, junho, agosto de 2001. Depois do Carlo, nós tivemos outras consultorias com os italianos, porque aí, indicado por ele, veio Nicola Salvioli, que foi o especialista, isso já foi 97, 95, acho que foi 2005, se eu não me engano. Nicola Salvioli, sendo aluno do Carlo, ele que indicou, especialista em material petro e metal. Helena Funghini, que era especialista em arqueologia, material arqueológico. São os 2 que vieram nessa época. Aí nós fizemos essa oficina com o pessoal da secretaria, com o pessoal do ateliê e o pessoal que trabalhava em espaços onde tinha bens artísticos. Então, alguém trabalhava no Palácio Rio Negro, o pessoal do teatro, foi feito lá no CCPA essa oficina. Tá? Então, depois desta oficina com o Nicola e com a Helena, em 2005, por último, nós tivemos o Leonardo Severini. O Leonardo Severini também foi indicado pelo Carlo Lali, porque o Carlo, ele é professor até hoje da escola que eu estudei, né, que é o Palácio Spinelli. Esse Palácio Spinelli
Lá é que você tem essa especificidade, ou seja, pode escolher o que você quer trabalhar. Quer trabalhar tela, tu quer trabalhar papel, tu quer trabalhar tecido, tu quer trabalhar... Então, assim, e aí tem os laboratórios também. Então, o Palácio Spinelli, junto com o Ufficio delle Pietre Dure, que é as Ofício das Pedras Duras, que o Carlos também trabalhava lá, como ele dava aula e conhecia essa turma toda, que são específicos, eu dizia para ele, olha, tem tal material, por exemplo, pano de boca, Teatro Amazonas. Eu precisava de um especialista que trabalhasse obra em grande dimensão, entendeu? Porque também tem isso, eles têm coisa, como a gente fala, profissionais específicos, né, para cada tipo de obra. Aí o último a vir foi o Leonardo Severini, 2012, ele veio para fazer análise do Teatro Amazonas, da Pano de Boca, Encontro das Águas, do teatro. Nesse momento, ele passou uma semana aqui, nesse momento ele já fez também análise de 4 painéis dos Fausto Covellans, que ficam no Salão Nobre. E aí ele retornou, bom, começamos o projeto para o restauro, né? Porque aí tem que ir atrás dos recursos e ser aprovado pelo IFAM, porque é federal, ainda tem isso. Bom, aí nós terminamos o projeto do Pano de Boca em 2014, foi quando ele retornou aqui. Quando ele retornou em 2014, nós aproveitamos para executar o restauro dos 4 painéis dos Fausto Covellans, né? Que são vaso com flores, chamado vaso com flores, assim, são nomes atribuídos, tá? Porque os Fausto Covellans, eles não têm nomes, entendeu? O único nome de painel que tem lá é do Peri Ceci, que é do projeto do De Angelis, porque está no projeto do De Angelis, então está lá a figura, então é Peri Ceci. Os outros são todos nomes atribuídos pela sociedade, a ponte, a não sei o quê, então são nomes atribuídos. Então esse vaso com flores foi atribuído, né? Então nós fizemos esses 4. Isso foi em 2014. Esse trabalho foi feito no ateliê, depois nós fizemos exposições aqui com esse trabalho em 2016, 2017 nós retornamos, nós levamos para o Teatro Amazonas, foi feita uma exposição lá também no Salão Nobre e depois nós colocamos no local. Se eu não me engano foi novembro ou dezembro de 2017 que nós colocamos no local, né? Nesse momento, nós já não estávamos mais com o secretário Roberto Braga, já tinha um outro secretário que tinha entrado em, se não me engano, novembro, né? Mas nós estávamos dando prosseguimento aqui, continuamos dando prosseguimento aos trabalhos. Em 2018, com este novo secretário, levou o projeto do Pano de Boca para Brasília e conseguiu uma verba para que nós dessemos início ao trabalho do Pano de Boca por conta das águas. Mas aconteceram alguns percursos no caminho e a gente acabou não concretizando o trabalho que seria feito no Teatro Amazonas, entendeu? Do Pano de Boca. Então, assim, o Leonardo foi o nosso último consultor. Só que nós tivemos também consultoria para bens imóveis. Nós tivemos o Disso Argolo, que foi no Monumento lá São Sebastião, que ele é da Bahia. Nós tivemos a Mário Mendonça, que foi para fazer o levantamento também do material Petro, do Monumento São Sebastião, fachada da Igreja São Sebastião, fachada do Luso, porque ele é especialista, ele tinha acabado, eu acho, de fazer o doutorado dele na Itália sobre técnicas. Então, Disso Argolo, Mário Mendonça, Silvia Puccioni, que a Silvia Puccioni foi mais para a parte de, que ela, se não me engano, ela era do IFAM, ela veio para fazer o Bem Edificado. Ela trabalhou muito com a gente no Palácio Rio Branco, indicando a questão de como fazer tratamento das argamassas, entendeu? Fazendo indicações, né? Então, assim, tudo ia acontecendo nesse momento. Bom, aí eu acho que em 2005, se eu não me engano, porque na minha cabeça não é muito boa, aí eu assumo a gerência do ateliê de restauro, porque a Beth tinha ido para a prefeitura. O secretário me convidou,
tá tudo certo, eu assumo o ateliê de restauro, de obra de arte. Só que quando nós viemos para cá, para o Palacete, em 2009, o senhor secretário resolve fazer um ateliê só, um ateliê de obra de arte e papel. Nós não tinha mais duas gerências, tinha que ser uma gerência só. Bom, aí nesse momento eu assumi tudo, a partir de 2009, e aí estamos até hoje nessa batalha aí.